né? Então o que a gente está vendo é o STF, não como um todo, mas o Alexandre de Moraes usurpando o poder do legislativo no lugar do judiciário, né? Por que eu estou falando isso? Você não está confundindo? Não, não estou confundindo. Porque ele está querendo usurpar um poder que não tem, né? Que é o do legislativo. E fazendo mau uso do poder judiciário. Porque quando você faz mau uso do poder que você tem, você não faz uso do poder. Há uma usurpação hoje. O Alexandre de Moraes, ele quer fazer o papel de presidente de tudo. Ele quer ser presidente da Câmara, ele quer ser presidente do Senado, ele quer ser presidente do STF, ele quer ser presidente do Executivo. Tudo, em tudo ele quer interferir. Ele não tem nenhuma inibição em relação a atos arbitrários. Você veja, observe a oratória do Alexandre de Moraes, é altamente agressiva, né? Altamente agressiva. A gente estava falando aqui do Vladimir Putin, né? Esses personagens que têm essa ânsia por permanecer para sempre mandando em todo mundo, né? Eu fico sempre muito impressionado. O Toffoli até foi um pouquinho nessa linha, deu uns gritos ali, né, uns discursos sobre esse inquérito ali, dizendo que estavam ameaçados e tal, meio em tom de comício. Mas o doutor, nessa matéria da histeria, né, da falta de discrição no STF, é o Alexandre de Moraes. Ele que disse que o presidente Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal sem nada comprovar, sem absolutamente nenhuma prova. O que ele faz? Ele acaba ele mesmo retirando a Denise, que estava à frente do inquérito. A Denise que deu uma aula para ele sobre como se fazer investigação. E o Supremo vai se perdendo em contradições, ele vai se desmoralizando, hein? O Alexandre de Moraes está se tornando, vai caminhando em marcha acelerada para ser o mais impopular ministro da mais impopular instituição brasileira, que é hoje o Supremo Tribunal Federal. Então existe sim hoje um problema gravíssimo do STF na pessoa do Alexandre de Moraes, querendo fazer igualzinho ocorre com a China. Qual país do mundo onde você precisa usar VPN? VPN, para quem não sabe, é máscara de IP, para você poder dizer que está em outro país, para poder utilizar suas redes sociais. Qual país que você acaba fazendo isso? A China. E agora o Brasil. Então, assim, o Alexandre de Moraes está conseguindo fazer com que o Brasil se torne uma nova China. Tem como não ver o dedo da China em tudo isso? Não tem. É isso que ele está fazendo, é um absurdo, está rasgando por completo a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, o Código Civil. Ele não está respeitando nenhum ordenamento jurídico. Nós estamos agora sendo criminalizados sem julgamento. Não houve um único julgamento. Até então, ninguém sabe quem é réu, quem é testemunha, quem é o cacete A4. E o Alexandre de Moraes está tratando todo mundo como criminosos, né? Ele está tratando as pessoas que estão ali no inquérito como uma associação criminosa, dizendo que o crime delas é fake news, isso não está tipificado. Enfim, é um assinte atrás do outro, um esculacho atrás do outro. É a fase de inquérito ainda, não é nem processo penal. Não é nem processo penal, exatamente. E aí você já está punindo na fase de inquérito. Exatamente. Qualquer pessoa no primeiro ano de direito fica sabendo que quem instaura o inquérito, a autoridade que instaurou o inquérito, não pode processar, julgar, condenar e executar. E para piorar, quem está fazendo tudo isso, a autoridade que está fazendo isso, é a vítima. Então ela é suspeita. Só países totalmente autoritaristas cometem uma excrescência dessa. Essa crença de que o Supremo Tribunal Federal pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. Muitos parlamentares, eles têm essa visão, não sei se por desconhecimento, não sei se por medo, eles têm essa visão de que o Supremo, ele é absolutamente incontestável. A decisão dos ministros, ela é incontestável, temos que nos curvar. Bom, eu sou formada em Direito, eu fui procuradora há 24 anos, acostumada a lidar
de acordo com as regras e o ordenamento jurídico. Eu respeito a decisão do Supremo, desde que ela seja uma decisão que se enquadre dentro do contorno constitucional do que cabe ao ministro do Supremo decidir. No momento em que o Supremo se descola da Constituição, faz decisões que vão, ao contrário, elas confrontam com o texto constitucional, invadem competência do Legislativo e do Executivo, se eu concordar, se eu me conformar e me submeter a essa decisão, eu estarei violando os direitos dos brasileiros, do povo brasileiro, e estarei rompendo com o Estado democrático de direito. É por isso que eu combato a usurpação de poder.